Quando a Alessandra me disse que esse era um culto de cura e libertação, eu falei, meu Deus, eu nunca ministrei sobre cura e libertação. Não que eu ministrei tantas vezes assim, mas a gente sempre quando pensa em cura e libertação, automaticamente a nossa mente já pensa em cura física, em libertação, aquelas bem interativas, né? Bem de manifestação mesmo. Mas aí eu me lembrei que a cura também pode ser emocional, a cura da nossa alma. E eu tenho refletido muito sobre temas relacionados à alma e às emoções. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite é sobre emoções curadas. Que às vezes a gente foca muito em doenças físicas, em cura física, e esquece que algumas dessas doenças que atingem o nosso corpo, elas derivam das emoções. Quando as emoções estão abaladas, o nosso corpo, às vezes, ele não suporta tamanha pressão, tamanha tensão, e isso acaba refletindo no nosso corpo. O texto base que eu trouxe para ler para os irmãos está em Mateus 11, 28 a 30. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quando nós temos um encontro com o Senhor, é impossível que as nossas almas continuem carregadas de pesos desnecessários. O Senhor, Ele liberta a nossa alma das opressões e dos males que antes viviam nos aprisionando. Nós sabemos que as doenças emocionais, elas são resultados de vários complexos fatores sociais, biológicos, psicológicos, como a pobreza, a violência, o estresse, o trauma, as dores físicas, as incertezas, os problemas conjugais, desemprego, vários fatores. Pode desencadear uma sequência de doenças emocionais, como ansiedade, depressão e por aí vai. E mesmo com o avanço da tecnologia e da ciência, a gente se vê num mundo onde essas doenças têm crescido tanto e com todo esse desenvolvimento social, nós não conseguimos sanar esse vazio interior com as coisas, com os afazeres da vida. O ser humano, ele se desenvolveu, o intelecto tem sido um dos melhores, mas sempre há uma interrogação em relação à existência, em relação ao seu comportamento, ao que você vai fazer da sua vida, quem você é, para onde você vai. Sempre tem esses porquês. Mas tudo isso se perdeu um pouco porque os nossos valores se perderam. Os nossos padrões de comportamento se perderam. E isso gerou essa vulnerabilidade, essa sensação de vazio interior. E por isso muitos se encontram paralisados e infrutíferos por causa dessas feridas na alma. Que são cultivadas pela falta de atenção mesmo. E o que eu quero trazer reflexão com os irmãos nessa noite é como nós podemos examinar a nós mesmos e as outras pessoas, porque mesmo que você não esteja passando por alguma dificuldade emocional, por algum problema na sua alma, você certamente conhece alguma pessoa que esteja passando por isso nesse momento. E mesmo que não é para você se curar, pelo menos é para sensibilizar o seu coração
para aquela pessoa ser curada. Nós não podemos atentar somente para as nossas vidas e desprezar o nosso irmão ou o nosso conhecido. Não podemos desprezar o próximo. Nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para outra pessoa e entender o problema que ela está passando. Já que nós somos cristãos, nós temos a palavra, nós temos esse Espírito, essa unção, nós precisamos oferecer alguma coisa de vida para as outras pessoas que estão sofrendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos permanecer aprisionados e limitados à crise e à dor. E muitas vezes, para que essa condição aconteça, de aprisionamento e de dor, é porque as pessoas elas fogem de confrontos. Geralmente nós não gostamos de confrontos, mas para haver cura, você precisa se confrontar o problema, para que você seja consolado. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro passo para vencer essa dificuldade da alma e receber essa emoção curada é você diagnosticar o problema. A gente não pode ter medo de examinar a si mesmo e observar cada ponto, cada área da nossa vida e analisar: será que eu estou bem mesmo nisso? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que mudar? O que está pegando que está diferente, que está estranho? Por que eu estou me sentindo assim? Então, examinar a si mesmo, se conhecer e saber reconhecer essas áreas ou atitudes que nós temos e de tanto nós fazermos, a gente acaba se acostumando. Eu agi assim a minha vida inteira. E por que eu vou mudar agora? Há atitudes em nossas vidas que nós precisamos confrontar para mudar. Porque nós passamos por períodos, por processos, e a nossa vida muda. As nossas atitudes também precisam mudar. Não podemos ser os mesmos toda uma vida. Não podemos perder a nossa essência. Nossa essência em Deus, nossa essência de amor, de equilíbrio. O fruto do Espírito em nós. Mas as nossas atitudes comportamentais, elas precisam ser mudadas ao longo da vida. Nós temos que ter consciência disso. E toda essa emoção, ela só pode ser consolada pelo Senhor depois que haver o confronto e o reconhecimento. Então, eu confrontei a minha vida, eu analisei, fiz uma análise. Então agora o Senhor pode agir, porque eu reconheci que eu preciso dessa ajuda. Só que existem dois grupos que fazem esse diagnóstico de si mesmo, que são aqueles que admitem e os que ignoram. Nós não podemos ignorar o problema. Muitas vezes nós olhamos, observamos, nossa, eu sou bem chata mesmo. E eu não admito, eu ignoro. Passo por todo mundo, me torno um ser insuportável, que as pessoas não se agradam de estar perto de mim. E pra mim tá tudo bem, porque eu me acostumei a ser chata. E eu ignorei o problema simplesmente. Mas a gente não pode levar a nossa vida dessa forma. Nós precisamos examinar a si mesmo, reconhecer e admitir que nós precisamos mudar. E em Salmos 25, no verso 16 ao 18, o salmista diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Aqui ele admitiu, ele reconheceu as suas dificuldades e clamou a misericórdia do Senhor. Essa é a nossa postura que deve ser feita. E a partir do momento que nós diagnosticamos e reconhecemos, aí a gente aceita.
que a gente tem esse problema e precisamos tratar. Entre aqueles que admitem, existem os que nada fazem para mudar e os que buscam ajuda. Então é todo um processo que precisa ser seguido. Então, quando a pessoa ela se encontra num caos das suas emoções, ela precisa sair do isolamento, ela precisa conversar sobre a situação, ela precisa buscar e aceitar apoio. O apoio ele vem com os confrontos, que a gente tanto ignora. Quando você está disposto a ser liberto, a ser curado das suas emoções, você muitas vezes vai conversar com pessoas que elas vão dizer tudo que você não quer ouvir. Muita gente fala, né? Vou lá para a igreja. Tem as fases, né, da vida cristã. Vai para a igreja, só bênção, primeiro amor, glória a Deus, que lindo, sou cristão. Mas chega um momento que você já deixou um pouco da fase de menino e Deus começa a te treinar, a te ensinar mais. E aí começam os confrontos que você não gosta tanto. Aquele irmão pisou no meu calo. Falou que eu não sei cantar. Nossa, já começa os probleminhas, as picuinhas. E aí você fala, nossa, mas me amavam tanto. E agora, né? Mas não é bem assim. O crescimento ele dói, ele incomoda, mas é maravilhoso e é necessário. O crescimento ele traz muitos benefícios para nós. E para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Crescer é fundamental. Nós não podemos passar uma vida toda como bebês espirituais. Se até o nosso corpo cresce e amadurece, se nós começamos no ensino primário e passamos para uma graduação, uma pós, coisas assim, se o nosso conhecimento se amplia, por que não a nossa espiritualidade? Aleluia. Nós precisamos de maturidade. Então, quando você aceita, você cria novas oportunidades para você mesmo, de mudanças e de cura. João 8, 32 e verso 36 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A verdade, ela nos liberta, tanto a verdade das Escrituras, quanto uma verdade natural. Nossa, Thaís, não faz assim, você vai se dar mal. Mas eu gosto. Não, não faz isso, você vai se dar mal. É uma verdade que é um cuidado com aquela vida. Então, não podemos ser pretensiosos de achar que nós sabemos de tudo. Nós temos que aprender com o nosso irmão. Os irmãos me perdoem porque eu sou um pouquinho direta assim no modo de falar, e às vezes eu pareço um pouco dura e às vezes pareço grossa, mas é o meu jeito de falar. E essa liberdade que traz essa verdade que traz libertação, ela muda a nossa vida por completo. Aleluia. Quando você vem para o Senhor e começa a entender essas verdades, como a Alessandra disse aqui, você olha aqueles momentos com o Senhor que você passou, você vê que você está num novo nível hoje. Às vezes dá uma saudade, mas o nível que a gente está hoje é melhor, porque a gente tem outro conhecimento, passamos por tantas experiências ruins e boas, e no final a gente só fica com as boas, que as boas é o que fortaleceu o nosso caráter. 2 Coríntios 3,17 também diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então é impossível que você examine-se a si mesmo, que você admita, receba essas verdades e não seja liberto. Mas é claro que nós passamos também por alguns momentos de, como dizem, né, de vale. Mas sabe por que passamos por esses momentos? Porque a gente reluta em ser tratado.
Tem coisas em nossa alma que o Senhor vai confrontando. O próprio Senhor, não são nem as pessoas. Quando você tem uma intimidade com Ele e Ele vai ministrando a você, você percebe como o Senhor tem tamanho amor e cuidado para ir limpando cada mácula que tem no nosso interior, para que a gente seja aperfeiçoado. Jesus só vai buscar a noiva perfeita. Nós ainda não estamos perfeitos, mas com Ele seremos. Com Ele estamos sendo, nesse processo diário. E depois de diagnosticar e de aceitar, a gente passa pelo tratamento. E aí o tratamento é um período mais longo da nossa vida. Quando nós buscamos ajuda, geralmente fazemos para os casos de doenças emocionais. Ou nós vamos num psiquiatra ou psicólogo, ou a gente procura um espiritualista, não no nosso caso, né? Que é sessão de yoga, aromaterapia, regressão de vidas passadas. E tem gente que busca nas mais diversas religiões do mundo. E aí você deve conhecer muitas, né? Islamismo, hinduísmo, cristianismo, budismo, em todas essas religiões que tem no mundo, em busca de preencher esse vazio que está no nosso interior, que nós cristãos sabemos que somente o nosso Salvador pode preencher. Então, muitas vezes há doenças emocionais que precisamos procurar um tratamento de um profissional. É necessário e é lícito e não há problema algum nisso. Se precisamos de ajuda a esse ponto, devemos reconhecer e buscar. Não é pecado você tomar uma medicação, não é pecado você fazer terapia. Se você sente essa necessidade e sabe que você precisa, faça. Faça, porque isso é uma ajuda, é um apoio que nós temos aqui na Terra em relação à medicina. Porque, como foi falado no começo, as emoções, elas acarretam em dores físicas. E muitas dores, muitos problemas, eles se agravam a ponto de ceifar uma vida. Tem pessoas que elas morrem por causa de problemas na alma, que se agravaram em seu corpo. Quando eu fiz universidade, eu ouvi vários universitários. No meu último ano da faculdade, 2 pessoas se mataram por não suportar tamanha pressão de provas, de trabalhos e de cobrança da sociedade, da família, dos professores. Que ponto chega uma alma de não suportar mais e querer um fim em tudo isso? Eu acho que nós, como igreja, temos que refletir mais sobre esses assuntos, porque tem sido uma onda muito grande, tem havido um crescimento muito grande em doenças emocionais e mentais. E nós precisamos ter uma atenção redobrada. Porque eu estava até conversando com a minha família hoje. Antigamente você falava um apelido para uma pessoa, um apelido pejorativo, e aquilo não ofendia tanto. Hoje em dia já é bullying, já é criminalizado. Mas antigamente a pessoa nem sofria por aquilo. Ou levava na brincadeira, ou brigava, mas depois estava tudo bem. Agora, hoje em dia, uma pessoa ela tira a sua própria vida por causa de um apelido. Ela entra numa prisão emocional por causa de chacota, por causa de brincadeirinhas, por causa de uma palavra maldita. Então nós temos que ter essa sensibilidade de não estarmos ferindo pessoas. Mas por que hoje mudou tanto? Porque os nossos problemas de hoje em dia são completamente diferentes. A nossa vida de hoje em dia não é a vida de 20 anos atrás. As pressões sociais, as pressões do dia a dia, no trabalho, todos aqueles fatores, violência, estresse, problemas conjugais, eles estão muito maiores hoje. Cresceram numa proporção
gigantesca, e isso tem afetado muito mais as emoções e os corações das pessoas. Hoje em dia nós damos muito mais importância aos problemas devido também ao afastamento interpessoal. A tecnologia foi uma grande bênção para as nossas vidas, mas também nos afastou das relações pessoais. Muito raro você ver criança brincando na rua, tendo aquela interação sem alguma coisa tecnológica, sem algum videogame, sem algum carrinho de controle remoto, sem coisas assim. Para um pouco para pensar na sua infância, os que são mais velhos. Foi completamente diferente do que nós temos hoje. Eu vejo a geração atual, dos adolescentes atuais, eu já passei da adolescência, mas eu vejo os adolescentes atuais, eu já não entendo muito bem eles, porque eles são muito diferentes de mim. Então, cada geração tem as suas particularidades e nós precisamos acompanhar o tempo também, para que nós possamos tratar todas essas coisas que vêm surgindo. Voltando ao tratamento, nós sabemos que Deus é o único capaz de curar por completo. Então, quando nós reconhecemos isso, nós precisamos orar entregando tudo para Deus e louvá-lo em todas as situações, acreditando nisso, esperando nele, confiando de todo o coração durante o processo. A nossa vida é um longo processo de tratamento. Você nunca vai ser o perfeitinho que não vai precisar de uma correção. Enquanto nós vivermos, estaremos sendo corrigidos. Estaremos passando por um processo. E estaremos sendo curados durante esse processo. E consolados pelo Senhor. O Senhor nos corrige, mas Ele nos corrige com amor. E ao mesmo tempo que Ele traz o confronto, Ele traz o consolo. E aquilo nos liberta e nos cura. Aleluia. Todo esse processo é a força da fé necessária para que nós vençamos essas dificuldades emocionais. E também nós precisamos cultivar o valor à vida, passar momento com quem nós amamos. A gente fica na correria do dia a dia, tem que trabalhar, tem dificuldade financeira, preciso fazer meu ganha-pão e esquece de fazer um carinho nos filhos, esquece de dar um bom dia mais amoroso para a esposa, esquece de tratar bem o irmão, né, irmã? Às vezes a gente esquece, a gente deixa passar e isso agrava mais. Nós temos que reconhecer o valor da vida, dos pequenos momentos, das comunhões, assim, tão pequenas de encontrei você. Aqui hoje mesmo nesse culto, nós estamos revivendo o nosso passado de comunhão. E isso é tão precioso para Deus, para nós. Aleluia. Nós também precisamos perdoar e ser perdoado. Há pessoas que falam, não, eu tenho uma facilidade tremenda de perdoar, mas não tem de se perdoar. Nós precisamos também nos perdoar pelas coisas ditas na hora errada, pelas atitudes feitas que não foram muito agradáveis, que não trouxeram uma boa colheita. Nós devemos nos perdoar também e perdoar o nosso próximo a todo tempo. Amém. Glória a Deus. Nós temos também que aprender a superar as nossas perdas, seja a perda de um ente querido, seja a perda de algo financeiro, qualquer tipo de perda. Nós precisamos aprender a superar essas perdas, aprender a superar as frustrações, os complexos de inferioridade e também de superioridade. Porque nem sempre nós nos sentimos os coitadinhos, os bichinhos de Jacó, os miserávelzinhos. Às vezes a gente se sente o rei, a rainha, o top do momento. E nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Sempre vamos encontrar uma pessoa melhor do que a gente em alguma área.
E sempre encontraremos uma pessoa também menos do que a gente. E as nossas relações, elas devem completar umas às outras, para que a gente se aperfeiçoe e cresça junto. Aleluia. Cada um tem seu processo, seu nível, seu tempo de amadurecimento, mas nós precisamos estar cientes de que nós nos completamos e que nós vamos crescer como corpo. A vantagem, digamos assim, que nós temos das outras pessoas que têm doenças emocionais é que nós temos a Cristo. Nós sabemos que nós somos um corpo, que nós pertencemos a um reino. Nós sabemos que nós temos uma verdade que liberta. Só que há pessoas no nosso meio que têm sofrido demais com isso. Porque elas se esquecem de todos esses princípios que precisam ser cultivados dia a dia. E também não podemos ter medo de falhar e nem desistir do nosso processo. Você não deve desistir ao ponto de, já não resolve mais ir na igreja, não vou mais. O pastor não está falando nada que eu quero. Ou então você desiste da sua vida, como eu disse daqueles estudantes que se mataram. Isso não é bom. Há uma saída. Há cura. Há libertação. Há uma nova vida para ser vivida. Há um processo que Deus quer que nós saiamos ilesos, curados. Salmo 103, verso 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. No 147, 3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. E aí a gente, depois de passar por todo esse processo, a gente chega na cura. Aleluia. E quando nós temos uma alma curada, nós guardamos o nosso coração. Porque tem pessoas que passam por um processo de cura e por um período está tudo bem, mas depois ela volta de novo. Nós precisamos guardar o nosso coração. E o nosso coração não é só essa bombinha que fica aqui batendo. Nosso coração são as nossas emoções, a nossa alma, o nosso intelecto. Aleluia, Jesus. Quanto mais nós reconhecemos a Deus e nos envolvemos com Ele, mais nós somos curados e transformados. Aleluia. É um processo libertador. E nós precisamos, durante esse contato com o Senhor, proteger bem as nossas emoções, guardar o nosso coração, se blindar, digamos assim. O nosso coração precisa ser guardado. Se você tinha um complexo de inferioridade e você foi liberto, e vem uma pessoa e fala: nossa, que cabelo feio, como você é feinha, como você é esquisitinha. E às vezes a gente acaba ouvindo muito isso. E se você está com o coração guardado, não vai entrar. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas se você começar a duvidar e achar que você é fininha mesmo, esquisitinha, você vai ser alimentado por isso. Ou então fala: nossa, você já tem quase 30, tá solteira ainda? Vai ficar pra ti, hein? Sai. Abafa as vozes que não são a voz do seu pastor, Aleluia. que não são a voz do seu pai. Todas as outras vozes, elas precisam ser anuladas, para que você ouça só a voz que precisa ser ouvida. Aleluia. Só a voz dele importa, para que nós mantenhamos uma alma curada, uma emoção curada. Glória a Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não gera frutos no Senhor. Porque nós não nos alimentamos da palavra quando nós ficamos muito preocupados. Então nós precisamos nos alimentar da palavra
guardando o nosso coração e cultivando essa cura, cultivando esse espaço nosso em Deus que foi criado para nós. Nós fomos criados com o propósito de adorar ao Senhor. E quando nós deixamos com que esses problemas nos dominem, nós travamos a nossa adoração a Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós sabemos que temos um propósito de vida. O diabo, ele tenta roubar o nosso foco em Deus através desses probleminhas nas nossas emoções, nos fazendo duvidar do nosso chamado em Deus, nos fazendo duvidar dos sonhos que Deus colocou no nosso coração. E às vezes são sonhos tão grandes que você fala, mas não tem como acontecer mesmo. Olha onde eu moro, olha a família que eu vivo, que eu nasci, olha a minha condição, não tenho nem estudo, não sei falar, não tenho dinheiro. A gente pensa muito nessas coisas naturais e esquece que Deus, quando Ele coloca um sonho no coração, Ele dá todas as ferramentas para realizar. E quando nós cultivamos problemas emocionais, é isso que o diabo quer, é roubar as bênçãos que nós temos nele, roubar a nossa posição nele, roubar os nossos sonhos. Não deixa de sonhar, não deixa de ser ousado, não deixa de declarar coisas loucas. Não deixa com que as palavras de vida depositadas pelo seu próprio Pai, que é Deus, morrerem. Amém. Glória a Deus. Vamos tratar todas essas coisas, vamos ser curados e guardar o nosso coração, para que a gente esteja capacitado a receber todas essas maravilhosas promessas de Deus. Em Filipenses 4, para encerrar, diz assim, 4:6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não somente seus pedidos, as suas lamentações, mas deposite também os seus sonhos, os seus desejos. Deus sabe que você tem desejos. Muitas vezes não é os desejos de Deus, mas Ele acaba satisfazendo os desejos do seu coração, se estiver de acordo com os princípios da palavra, se estiver alinhado com a vontade dEle para nós. Ele realiza, Ele tem prazer em fazer isso. E no 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós temos uma alma curada, uma emoção curada, com base nesse versículo. Essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda o coração e a mente de cada um de nós. Aleluia. Joga fora o seu jugo e o seu fardo. Pega o de Jesus, que é leve, suave, agradável. Deixe com que Ele caminhe com você. Se examine dia a dia. Reconheça os seus defeitos, para que quando alguém vir tentar te acusar, você já sabe: estou tratando. Aleluia. Meu Pai está cuidando de mim e está tudo certo. Vença o seu processo com Deus. Aleluia. E passe essa mensagem, essa informação, essa vida em Deus para as pessoas que ainda não têm. Cada um de nós temos a oportunidade de ter contato com pessoas que não têm o Senhor como nós temos, mas que elas vão ter.
com o seu testemunho, com o seu amor, com o seu cuidado, para que não só você desfrute de uma alma sã, curada, tratada, mas que elas também desfrutem, todas as outras pessoas ao nosso redor. Saibam que há um Deus capaz de tratar qualquer ferida, por mais difícil que pareça. Amém. Fique com essa paz que excede todo entendimento, guardando seus corações e as suas mentes. Em nome de Jesus.